Olá, abençoados. Eu sou Renata Albi, terapeuta. Estou num processo de espiritualizando-me todos os dias há mais ou menos 18 anos. Eu quero contar aqui para vocês alguns relatos de coisas incríveis que têm acontecido comigo, coisas reais que você vive durante a sua experiência do processo de espiritualizando-se. E lembrar você que cada um tem o seu processo próprio, cada um tem o seu jeito dentro desse processo de visualizar e das coisas acontecer. Não existe uma palavra mágica, não existe um texto mágico, um mantra mágico, um ritual mágico. Existe sim um enfrentamento diário, né? Das suas próprias sombras, um enfrentamento diário em recusar muitas das coisas, porque espiritualizar é negar tantas coisas que muitas vezes você queria dizer sim, mas também negar muitas coisas que você gostaria de dizer não. A primeira parte do processo de espiritualizar é aprender isso. É dizer sim quando quer dizer sim e não quando quer dizer não. Espiritualizar nada mais é do que um realinhamento, ou seja, você realinhar corpo e alma e espírito. Lembrando vocês que o corpo é somente uma veste, é no corpo que fica todas as emoções, todos os sentimentos, todas as vivências, mas a alma, ela sempre se mantém impecável, pura e intocável, tanto que é a nossa alma que é eterna. Eu estava cochilando, sabe, naquele pré-sono, quando o Criador falou algo bem profundo no meu ouvido. E quando ele me falou naquele momento, eu me assustei e eu levantei. Tem um versículo na Bíblia que diz o seguinte: eis que diante de ti coloquei uma porta. O Criador nunca falou, eis que diante de ti eu coloquei várias portas. O que ele quis dizer para mim, por isso eu quero passar para vocês. Ele quis dizer que em toda a nossa vida, toda a nossa essência, toda a nossa busca, todo o nosso processo de espiritualizando-se todos os dias é para atravessar essa única porta que ele colocou. As outras portas que surgem na nossa vida são portas manifestadas pelo poder do nosso ego, do nosso corpo, pelo poder humano. Então não existem várias portas, existem somente uma porta. Não é uma história de que quando abre uma porta se fecha outra, ou se fecha uma porta, se abre outra. Isso é uma reação humana, porque quando você passa verdadeiramente e espiritualmente em questão de passar na porta verdadeira, que é a única porta que Yeshua colocou diante de você, você nunca mais vai precisar passar por porta alguma, porque você já alcançou a plenitude da alma, a porta única. Quando o Criador diz, eis que diante de ti coloquei uma porta aberta, ele está afirmando algo em absoluto. Ele não trabalha com múltiplas alternativas, ele não oferece bifurcações, ele não cria rotas secundárias para nos confundir. Quem cria muitas portas, muitas opções, é o ego, é o nosso lado humano, é a mente humana tentando fabricar caminhos que não existem na geometria espiritual. A única porta e verdadeira é da evolução. É o nascimento do espírito, é o ponto em que a alma deixa de tremer, deixa de negociar, deixa de duvidar. As outras portas não vêm do Criador. As portas que as pessoas falam, quando Deus fecha uma porta, ele abre outra porta, isso é somente um consolo humano, não uma revelação divina.
O Criador não fica te movendo de porta em porta, igual quem muda de emprego, de relacionamento ou de tentativa. Isso é a mente humana traduzindo o Criador no nível emocional, não no nível espiritual. No mundo espiritual existe uma única passagem, aquela que atravessa a tua alma, aquela que te leva para dentro dele, aquela que abriu exatamente por Yeshua, aquela que Yeshua abriu verdadeiramente e não várias portas. E o segredo profundo de tudo que eu ouvi, quando você atravessa a porta única, você não vive mais tentando achar caminhos, você vive no caminho. E quando se vive no caminho, não há mais portas para abrir ou fechar. Sabe por quê? Porque a alma está onde deveria estar. O espírito já se reconectou, o ego já não governa, a busca já terminou. A porta única, ela é o lugar onde você deixa de buscar o Criador para viver no Criador. É essa porta que ele falou para mim. E por que ele falou isso para mim exatamente naquele momento? Porque eu já estava exatamente no limiar, no ponto da travessia. Quando você está espiritualizando, você passa por fases e você sente num momento que você está diante da porta e precisa atravessar. Você para de olhar para possibilidades humanas e começa a se mover só pela voz do Espírito, sem querer alternativas, rotas de fugas, atalhos emocionais. O Criador está dizendo: eu te dei uma porta, se você atravessar essa porta, nunca mais vai viver do lado de fora. E a gente muitas vezes já está com a mão na fechadura e não transpõe essa porta. E o Criador entrega para a gente tudo no momento exato, na medida exata, no tempo exato. Tudo que vem é relacionado a uma reconexão, a um reencontro, a lembrar quem somos, a lembrar quem fomos quando alma. Eis que diante de ti coloquei uma porta. Ele está falando da passagem divina, não da passagem humana. Quando a gente volta lá em Êxodo, para o Egito, para a escravidão, a travessia, a gente percebe que a porta naquela época não era um objeto estático, mas uma presença que guiava. A porta tinha forma de fogo, a porta ia na frente, a porta abria o caminho, a porta se movia e o povo movia junto, porque a porta verdadeira não é um portal parado, é a própria presença que conduz. Por que o fogo se manifestou no Egito? Porque o fogo ilumina, purifica, separa e consome o que não pertence ao caminho. A porta é fogo porque queima o ego, queima a escravidão interna, queima as ilusões e ilumina só a direção que o espírito deve seguir. A coluna de fogo não mostrava vários caminhos, mostrava um só. A coluna de fogo não abria possibilidades, ela dizia: é por aqui. O povo não precisava escolher, só precisava seguir a porta viva. O segredo disso tudo, a porta única que Yeshua coloca diante de cada alma, é a mesma presença que guiou Israel no deserto. Naquela época, ela se mantinha como fogo. Hoje, ela se manifesta como consciência espiritual e revelação interior. Então, é absolutamente correto dizer: a coluna de fogo era a porta que se move, a porta que conduz, a porta que sabe para onde te levar. E quando você reconhece essa porta, não existem mais alternativas, dúvidas, medos ou caminhos humanos, só
existe seguir a presença. A porta de José foi um sonho, a porta de Davi foi a unção com óleo consagrado, ele a rei. A porta de Abraão foi o nascimento de Isaac. A porta de Sara foi dar à luz a Isaac. A porta de Maria foi receber Yeshua como filho. Só tem uma porta, e a Bíblia inteira fala exatamente dessa porta. A porta não é um objeto, é um acontecimento divino que marca a alma, e eu identifico com cada patriarca quando eu leio essas passagens. A porta de cada um deles foi a única coisa, não várias, e essa única coisa não mudou o destino espiritual deles para sempre, mas selou a presença do Criador interior dentro deles para sempre. Sabe qual foi a porta de José? O sonho. Não foram os irmãos, não foi o Egito, não foi o cárcere. A verdadeira porta foi o sonho dado pelo Criador. Depois que ele atravessou essa porta, tudo que veio depois foi consequência da visão já aberta. A porta de Davi, a unção com óleo. Davi não atravessou várias portas, ele atravessou somente uma. O dia em que Samuel ungiu com óleo, ali sua alma entrou no destino real, mesmo antes do trono existir na matéria. Depois disso, tudo que aconteceu, Golias, perseguição, guerra, foi só caminhar pelo deserto e já estava atravessado a porta. A porta de Abraão, o nascimento de Isaac. A porta não foi sair de Ur, isso foi o caminho. A porta foi Isaac, o filho da promessa, o riso do Criador materializado, a concretização da palavra que abriu a travessia espiritual de Abraão para sempre. A porta de Sara foi dar à luz a Isaac. Sara teve uma porta, não duas, não três. A porta dela foi gerar o impossível. É o momento em que a esterilidade foi vencida pela promessa e o ventre se tornou altar. A porta de Maria, receber Yeshua como filho. Maria não teve múltiplos acessos ao destino, ela recebeu uma única porta, do tamanho do próprio Criador. Receber Yeshua, o verbo, a palavra de viva. Depois disso, ela nunca mais precisou de outra porta na vida inteira. Ela já estava dentro da presença. A revelação é essa. A Bíblia inteira confirma. O Criador trabalha com uma porta por alma, uma porta por destino, uma porta por propósito. Não existem portas que fechem, portas que abrem. O Criador não dá várias oportunidades. Quando uma porta se fecha, outra se abre. Isso é frase humana. No mundo espiritual existe uma porta só. E quando você atravessa, você não precisa de outra. Sabe por quê? Porque a alma já encontrou o chamado. O espírito já encontrou o caminho. O propósito já foi ativado. O destino já foi selado. E eis que diante de ti colocou-se exatamente uma porta. E é essa porta que você tem que passar, reconectando-se com a fonte divina, reconectando-se com o Criador, porque Ele nunca se afastou de você. Ele sempre foi, Ele é e sempre será o todo, o eterno, aquele que te espera, você atravessando a sua porta. Gratidão.